Estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo a diretora institucional do Detran do Rio Grande do Sul, Disa Gonzaga. Seja bem-vinda ao nosso Rio Grande que dá certo. Eu que agradeço o convite para estar aqui. Tu és um símbolo de salvar vidas no trânsito. A Fundação Tiago Gonzaga está completando 30 anos. E o Balada Segura, que é o exemplar máximo desse projeto, está completando 15 anos. 15 anos. Disa, tu transformaste uma tragédia com a perda de um filho numa profissão de fé, nesse processo todo de salvar vidas, né? Como é que surgiu o Balada Segura? Na verdade, o início, vamos dizer assim, o embrião do Balada Segura foi aquelas madrugadas vivas, onde a gente saía com 30, 40 jovens para os bares de Porto Alegre com um bafômetro, que era um bafômetro que nós ganhamos até de um empresário, um bafômetro digital, até era bem... Um bafômetro já Ia para os bares conversar com a Íamos para os bares, para as danceterias, no litoral, para o Ibiza, que era o maior, né, local onde ia muita gente, e fazíamos o teste do bafômetro. É claro que não era um teste que a gente pudesse dar uma punição, então era educativo apenas. Então eram filas para fazer o bafômetro. E ali nós começamos a falar que bebeu não pega o carro, nem de patinete. Meus voluntários diziam, não dá para te voltar nem de patinete, pega carona com alguém de cara limpa, enfim. Então ali, vamos dizer assim, que é o embrião do que hoje é o Balada Segura. Como é que chamava na época? A gente chamava de Madrugada Viva. Madrugada Viva. É, Madrugada Viva. Isso é final da década de 90? Final da década... 95, início dos anos 96, 2000, 97, é. né? Uhum. E era Madrugada Viva porque é a madrugada que meu filho não teve. Talvez por isso eu coloquei na época, sabe? Sim. Madrugada Viva. Essa madrugada vai ser viva, porque nós vamos estar lá. Que é a madrugada de voltar para casa. De voltar para casa, porque a gente quer... E a gente até dizia isso, né? A gente quer que vocês se divirtam, mas voltem para casa. Então, né, era essa a intenção. Na época também se começou a eleger o motorista da rodada, né? Isso, daí a gente falava, né? Pega carona com alguém de cara limpa, um de vocês não bebe para levar os amigos para casa, amigo de verdade não deixa amigo dirigir depois de beber. Então a gente tinha toda uma conversa e era legal porque era de jovem para jovem. Então eles ouviam aquilo, não era uma coisa assim, como uma... Imposta, né? Exatamente, né? Era um jovem falando com outro, com a mesma linguagem, com a mesma gíria, né? Então, ficava muito bom. Mas no início a cultura era outra, né? Aqueles que tinham um pouco mais de idade, às vezes se sentiam incomodados com isso tudo, Não, a né? gurizada também. Era bonito dizer, ó, até dirijo melhor quando bebo, era a frase que a gente mais ouvia. Exatamente. Não, até dirijo melhor quando bebo. O guri, o jovem que tirasse o mais alto teor... era festejado como galo. Olha isso aí. Sério? Verdade. Olha só, que loucura isso. É claro que a gente tinha algumas, né, táticas. As meninas encostavam nesse cara que tirou o maior teor e diziam, olha, acho que tu não dá mais para nada. Isso aí feria de morte o cara, né? Sim, sim. Porque ela ia para esse lado, né? Mas era uma coisa muito de voluntários, de jovens fazendo, não era o poder público, enfim, né? Sim. E anos depois começou o poder público fazer, né, a lei seca que foi aprovada, e eu digo que a lei seca foi aprovada, também a Fundação esteve presente, nós entregamos mais de 70 mil assinaturas na época para o governador. Era um manifesto, né? Era um manifesto, e fomos até Brasília, fizemos pressão na Câmara dos Deputados. Era o governador à época, Rigoto? A época era o Tarso Genro. Tarso Genro foi ver o governador. O governador, nós entregamos para ele esteve na Fundação, inclusive, fizemos uma pressão enorme. E depois fomos a Brasília para que fosse uma lei federal. E aí o deputado Hugo Leal, que se chama agora o autor da lei seca, ele topou levar e aprovamos por unanimidade a lei seca. E na época tinha resistência em função da questão econômica, né? Econômica, Ambev, né, alto poder, né? Imagina, foi mais difícil até do que a questão do cigarro. Né? Foi bem complicado, né? Porque tinha muitos interesses. Daí, imagina, né? Mas conseguimos, né? Foi uma batalha e a sociedade entendeu. Sim, ela incorporou o discurso da Fundação. Exatamente, ela incorporou e deu o apoio assim, que a gente precisava, né? E acabou que... Porque não é proibido beber, é beber, misturar bebida e direção. Né? E a época o contexto era de você precisar de pegar um táxi, né? Em vez de pegar seu carro. Tinha muito a cultura carrocêntrica, vamos dizer assim. E também né? não tinha os aplicativos. Sim. Táxi tinha que ficar no meio de uma avenida atacando o táxi, te lembra? Me lembro. Depois que teve de telefonar para uma praça de táxi, Sim. Não era como hoje, né? Hoje o táxi e os aplicativos estão quase que, né? Hoje você chama no aplicativo do celular e vem. Né? Hoje é muito Mas naquela mais época fácil. era difícil, então era mais complicado ainda. Mas uma coisa era aprovar a lei, Isso. outra
era regulamentar e colocar em prática. E fazer pegar a lei, porque Exatamente. no Brasil tem isso, né? Lei não pega, né? É muito estranho. Aí teve isso. um trabalho da Fundação também. Teve né? um trabalho muito forte, a gente trabalhou muito forte, né? Não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em outros estados que a gente teve presente, inclusive a convite do governador do Espírito Santo, nós também fomos para lá e fizemos essa lei, né? Pegar lá no Espírito Santo, né? A gente chamava Lei da Vida, né? Porque era mesmo, né? A lei foi copiada país afora, né? E daí foi, nós mandávamos a lei, a minuta, para todas as câmaras de vereadores, para as assembleias legislativas do Brasil. Uma cópia da nossa lei para fazerem, pode copiar, fazer igual, e o que a gente queria era tirar o álcool e direção, porque a gente sabia que era o maior vilão na época, era mais do que a velocidade, era o álcool. Sim, aí teve a regulamentação, a aplicação, mas mesmo assim vocês continuaram conversando com a gurizada, né? Continuamos. Aí no processo educacional que começou a ser construído, isso, né? Exatamente. E desmistificando também essa cultura do herói, né? Que parece que bebia mais, era o galo, era o bacana, né? Então, a gente, ao contrário, a gente até... Tem uma questão pedagógica nesse processo, né? Tinha. Pedagogia, não sei se era bem pedagogia, mas a gente conseguia convencer eles com algumas, né, alguns artifícios, como eu contei aqui. Aí chega a institucionalização do Balada Segura, que completa hoje 15 anos. 15 Como anos. é que foi esse processo de instituir? Porque aí o Balada, ele tem protocolo, ele tem Sim, processo, é uma lei estadual, diferente. é uma lei, um projeto estadual do Rio Grande do Sul. Não são todos os estados que têm não são como todos. lei. Hoje aqui no Rio Grande do Sul é uma lei. Então, qualquer governo que quiser, que passar, ele tem que fazer o Balada Segura. É uma lei. Então, ela se tornou lei. Hoje é um projeto de Estado, né? Não é de governo. Então, isso é muito bom. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente garantiu como lei. Foi incorporado. Troca o governo, mas está ali. Não interessa. O governo que for, partido que for, a lei está já aprovada. Como é que foi essa busca de parcerias do Balada? Que hoje nós temos aí 33 municípios, né, incorporados ao Balada. Como é que foi essa construção toda? Bom, a gente até parece... Eu sei porque tem pessoas que me perguntam assim, mas diz, 33 municípios, são 400 e poucos municípios. Eu perguntei outro dia na Rádio Bandeirantes. Tu chato também, mas quase todo mundo pergunta. Mas esses 33 representam mais de 60% dos municípios. São os polos. Os municípios polo, todos estão. Caxias, Bento, Passo Fundo, as maiores cidades, todas estão, né, no Balada. O que nós temos é que fazer com que agora, no ano eleitoral, os prefeitos não achem que perde voto se fizer as ações do Balada, porque tem muito disso. Em ano eleitoral, baixam-se os números das blitz, né, enfim. E com isso também se perde mais vidas. Então, eu diria para os prefeitos, né, tem que levar para esse lado, né? Nós queremos salvar vidas, né? Não é deixar de fazer a Balada. Salvar a vida dá voto. Dá voto, vai ter vida para votar, vou perder eleitores, né? Se fizer esse tipo de trabalho. Isso é uma construção que tem que ser feita, né, nesses processos todos, né? A gente complicado. tem que reforçar essa política, né, justamente salvar vidas. Exatamente. As blitz salvam vidas nisso tudo. E né? é verdade, realmente hoje, né, a gente sabe que o álcool diminuiu barbaramente, né? E a gente sabe que 73% dos acidentes com mortes ou lesões graves têm alcoolemia positiva. Então não é invenção da implicância, está comprovado, né? 73%, é sabe muita que é isso? coisa. É muita coisa, Os né? dados da ONU apontam para isso também, Exatamente, né? o OMS, exatamente. A Organização Mundial da Saúde, Isso, né? É avassalador, isso é mundo avassalador, afora, né? Isso. Mas agora nós estamos com um vilão que está emparelhando com álcool. Qual é o vilão? Esse aqui, aparelho de celular, né? Celular. O aparelho de celular. Virou uma praga, né? O celular tem sido uma catástrofe. E o pior, ele é pior que o álcool, porque o álcool tu tem como medir, né? Com etilômetro, com bafômetro, tu pode fazer blitz. O celular, não. Tu atira no banco, chega na hora da blitz ali, tu saca o celular, tu atira pro canto, no chão. Não estava usando, não tem como provar. A não ser, temos às vezes algumas, infelizmente, com tragédias. O carro está ali parado naquele minuto ali, o relógio do carro parou porque está estraçalhado lá no barranco. No mesmo ali do celular. O celular está ali, às vezes... Travaram juntos. Travaram juntos. Então, tu vê que estava no celular. Isso é um processo de conscientização que tem que ser feito, né? Não é um absurdo. Não tem cabimento a pessoa estar dirigindo e mandando mensagem. Cada tecla que ela faz são metros que são percorridos sem atenção. Uns segundos é um campo de futebol que tu atravessa às cegas. É no escuro. Um campo de futebol? É a distância de um campo de futebol. Foi feito testes até para ver, né? De segundos e tal.
e dependendo da velocidade, então é até mais do que um campo de futebol, se está a 100 km numa estrada. É Na cidade é 60 km, né? Mas mesmo assim é uma tragédia. E mais, as pessoas desconfiam, mas como? Se eu posso escutando rádio? Mas o rádio não interfere, tu ouve, tu é passivo. No celular tu tem que pensar, tu tem que responder e tu usa as mesmas conexões neurais que tu usa para atenção ao volante é que tu usa para responder, para dar a resposta. Sim. E rádio não, tu ouve passivo ali. O rádio tu não tira a mão do volante, né? Mas a mão até não é, porque agora tem Bluetooth, tu pode falar viva voz, não seria o caso. Até a mão no volante não é o pior, é realmente a atenção que tu desvia segundos para responder para tua mãe, para tua namorada, para tua esposa. Tá, vou chegar mais tarde, mas aquele segundinho que tu desligou a atenção da direção para responder é que é fatal. A gente está conversando com a Disa Gonzaga, diretora institucional do Detran RS, uma das fundadoras da Fundação Tiago Gonzaga, também criadora do Balada Segura, que está completando 15 anos, e a Fundação 30 anos. Na cultura de salvar vidas no trânsito, que é fundamental. Vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos. Você fica conosco. Estamos retornando no Rio Grande que dá certo, hoje recebendo Disa Gonzaga, diretora institucional do Detran RS. O Balada Segura está completando 15 anos, institucionalizado, e a Fundação Tiago Gonzaga, 3 décadas, né? Salvando vidas com Balada Segura, com a conscientização, com o trabalho. Disa, tu citaste no bloco anterior, me passou rápido assim, etilômetro e bafômetro. Qual é a diferença dos dois? Nenhuma. O bafômetro é o jeito popular que a gente diz, o bafômetro. É o mesmo aparelho. Né? Porque é bafo, mas é o etilômetro, o nome, vamos dizer, científico é etilômetro. Né? Sim, porque ele mudou ao longo do tempo, né? Hoje tem esse descartável que você... Sim, tem o bafômetro que pega a distância, não precisa mais soprar no né? Nós temos, inclusive, o etilômetro passivo, que a gente faz antes de chegar na blitz, propriamente dita, antes a gente só ataca aqueles carros que têm álcool. Não diz qual é dos passageiros que está alcoolizado, mas já aquele carro X tem. Então, é parado aquele carro que tem álcool. Vamos ver quem é, se é o motorista ou se são passageiros. Isso é a tecnologia que avançou, né? Já avançou, isso. Agora nós temos que avançar mais. Eu estava conversando, semana passada, veio visitar a fundação e foi ao Detran também, ele fez uma visita, um pesquisador, estudioso, agora não vou me lembrar o país, mas que coisa chata, me fugiu. Bom, mas ele veio e no país que ele... não é Estados Unidos, meu Deus do céu, ali do lado. Bom, lá eles têm o drogômetro, que pega todos os tipos de droga. Deve ser o Canadá. Né? Não é o Canadá também. Agora não vai A URGS aqui chegou a fazer teste com o drogômetro. Chegou a fazer teste, era com o professor, ele teve muito tempo, a gente teve em contato, mas não sei por que não chegou a sair o drogômetro. Ele chegou a ter um experimental, nós fizemos algumas blitz, ele ia junto conosco no Madrugada Viva para utilizar esse etilômetro, esse bafômetro que ele estava testando, mas não chegou a ir adiante. Né? Também não sei se são interesses mas aí. Menos mal que um país desenvolveu isso, né? Já desenvolveu. Né? E já está dando frutos isso aí, né? Porque lá, então, não se bebe antes de dirigir e também não se usa outros tipos de drogas, né? E a detecção é importante nesse processo. Agora, vamos falar um pouquinho de educação, Disa. Exatamente. Tu saíste da Fundação Tiago Gonzaga, ocupaste, já está há 7 anos, está na segunda gestão já de governo, à frente de uma das diretorias do Detran, instalou a escolinha de trânsito e a conscientização educacional. Como é que foi essa instalação? Como é que foi esse trabalho inicial? Primeiro, vou te chamar a atenção. Eu não sou professora, mas vou te chamar a atenção. Não é escolinha, é escola pública de trânsito. Eu também. Porque é uma escola para crianças, adultos, para todos os públicos, para empresas, para todos os públicos. E essa escola ela nasceu com o objetivo, até o Eduardo Leite foi meu voluntário lá nos tempos de Pelotas, quando ele era um jovem estudante do Colégio São José. Ele me conheceu lá numa palestra. E daí já se engajou no Vida Urgente. Quando ele assumiu o governo, eu pude levar aquilo que ele admirava lá e foi voluntário. Então, nós
quisemos criar essa escola pública de trânsito, eu tive todo o apoio do governo, fizemos uma escola que é modelo, e eu espero que daqui a uns anos seja modelo para, não vou também ser exagerado, né, para toda a terra, sirvam nossas façanhas, mas pelo menos para todo o Brasil, Sim, né? Tem que se espalhar pelo país. Exatamente, né? É uma escola pública de trânsito que tem aulas, mas não são aquela aula babaca, com quadro negro, com não sei o quê. Não, é com jogos, com coisas muito interessantes, já nessa era tecnológica que a gente está, digital, né? As crianças já usam seus laptops, notebooks, enfim, né? A própria escola disponibiliza isso para crianças que não tenham, né? Enfim, e para os adultos também. Então, é uma escola que ela nos ensina a cuidar da vida, na verdade, porque trânsito é vida. O que circula nas ruas não são cidadania. Máquinas, são vidas, a pé, de bicicleta, porque a gente pensa que trânsito é máquina. Não. É vida, a gente trânsito a pé, de bicicleta, de skate, de roller, de patinete, né? Então, a escola, ela traz isso, todos os atores do trânsito, ou seja, não só motoristas, né? Tiramos a máquina do trânsito e colocamos, né, humanizamos essa questão, né? O que falta para essa escola também chegar à rede pública? Ela já está atendendo as escolas, tanto particulares como públicas, nos chamando, a gente está dando tanto as aulas como indo até as escolas, né? Nós temos uma ônibus do gênero feminino, e não é uma provocação feminista, não. É que no trânsito as mulheres dão exemplo, sabia? 91% dos acidentes com mortes tem um homem na direção. Então, 91%? 91%. No trânsito, 9% dos acidentes tem mulheres, dos acidentes com mortes ou lesões muito graves. Então, as mulheres foram homenageadas pela Escola Pública de Trânsito com a ônibus. A ônibus tem cílios, a ônibus é vaidosa, Sim, como todas as mulheres. É um personagem, mas é um personagem que dá aula de vida. No seu interior, como uma barriga grávida, ela transporta crianças e adolescentes e jovens e dando uma aula de vida já no trânsito, no percurso da escola da criança ou do adolescente até a escola pública de trânsito, já vai se dando uma aula de trânsito. Isso, trabalho lúdico, né? Muito legal, processo. E no trânsito mesmo ali, né? Mostrando os problemas ali ao vivo. Então, é muito legal, as nossas pedagogas estão, acho que, fazendo um trabalho excelente, né? A gente está desenvolvendo, ainda está iniciando essa caminhada, né? Ou essa viagem com a ônibus, né? Mas é muito legal ver essa construção, né? Eu gostei que tocaste nos atores do trânsito, tocaste nunca, eu tenho batido nessa tecla junto à Empresa Pública de Transporte e Circulação, inclusive, a Prefeitura aqui da capital, que é o surgimento de alguns novos atores, um deles, o patinete. Seja o patinete normal ou elétrico. Nós estamos agregando novos atores ao trânsito e muitas vezes sem a regulamentação adequada de segurança. Esse, por exemplo, pessoas que andam sem capacete, sem luva, sem proteção alguma. Com crianças na carona, Exatamente. O pai põe a criança na frente. Qual é o pai que não quer proteger seu filho? Estão compartilhando espaço viário com carro, com moto, com bicicleta, com tudo. Isso. Né? Então, tem que ter um regramento para isso, né? O patinete é uma verdadeira tragédia que as pessoas não sabem. Assim como o skate. A gente não sabe, a gente só lê nos jornais, né? Aqui e em vê Porto as Alegre, notícias. se bem me lembro, nós tivemos 3 vítimas fatais de patinete nos Só últimos quando 2 é anos. vítima fatal que aparece, assim Isso. mesmo, nem sempre. As sequelas não, né? Se vai para um hospital e fica 2 meses, sai e morre por causa desse acidente, não vai aparecer. Só se é na hora. Esse é o problema maior. E não é divulgado porque, como não tem esse ator, sai como atropelamento. Sai como pedestre, que é pior. Então, a gente não tem os números reais das mortes por patinete, com skate, com roller, seja qualquer tipo, né, de Sim, como é o surgimento dos autopropelidos hoje, que são os elétricos, Exatamente. né? Tem o patinete elétrico, tem a bicicleta elétrica, tem a moto elétrica. Desenvolve uma velocidade de 30 km, imagina atropelar um pedestre, uma criança numa ciclovia. Isso é a minha velocidade, eu sou ciclista e motociclista Isso. também. 30 km é a minha velocidade máxima de bicicleta, para você ter uma ideia, descendo imagina, a lomba. Isso. Imagina? Tu imagina, então, uma pessoa de patinete a 30 km. Sem capacete. Sem capacete e uma criança atravessando ali a faixa, ali, muitas vezes vão na ciclovia, né? Sim. Então, tu já viu, é complicado. Eu utilizo ciclovia, utilizo também o espaço viário, a via pública, né? Eu já cruzei na Bento por patinete, a Bento não suporta um tipo de veículo desse. Não. Ela é muito estreita, está cheia de ônibus e outros carros, isso tem que ser regrado, né? Agora, como é que tu avalia essa nova situação, novas propostas, tentar
trazer a Carteira Nacional de Habilitação de uma forma mais popular, se criou a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH Social, e agora está se retirando a obrigatoriedade de autoescola. Acho que a gente deveria estar aumentando a qualidade das autoescolas e não por aí, mas qual é a tua análise para isso? Olha, primeiro dizer que é um retrocesso. É um retrocesso que está se fazendo com a formação de condutores, seja de moto, de automóvel, caminhão, enfim. Ter 2 aulas práticas, ora, por favor, Osíris, pouco, me diga, né? quem aprende a dirigir em pouco, 2 aulas? Aí o cara vai aprender com quem? Com a tia, com a prima, com o amigo, que muitas vezes nem sabe, para ele vai ensinar outro. Eu vou te dizer, eu já considero fraco o que está aí, sabe? Exatamente, tanto que nós estamos entre os 3 países que mais matam. Então a gente já está ruim na parada. E agora vamos piorar um pouco mais? Aulas práticas, 2 aulas obrigatórias e aulas teóricas, que a teoria parece que não serve para nada. Não precisa, só assistir um vídeo lá, você pode estar cozinhando, brincando, fazendo alguma coisa, jogando e assistindo lá. Tá? Quer dizer, não tem cabimento, sabe? É um retrocesso e com vidas. E nós vamos ver isso em 2027. Sim, é lá adiante. Só lá adiante que nós vamos assistir. O que vai dar esse arrefecimento, né? essa frouxidão nas regras de trânsito. Eu estou bem preocupada porque quem trabalha com vida, porque eu nunca trabalhei pensando em outra coisa que não preservação da vida, né? Então vai ser bem complicado, está muito, muito sério. E já está em prática, né, Disa? Já está, já entrou a lei, entrou em vigor no dia que o ministro assinou, entrou em vigor na hora né, que foi publicada no Sim, é que tem um processo de adaptação, né? Mas mesmo assim... Não, nem teve. Vale para a moto também, né? Vale para a moto, é para o trânsito todo. Que é uma das pontas sensíveis do nosso já trânsito. Já chega que a formação de condutores de moto já era precária, agora então ficou mais precária. Vou te dizer, eu tenho alguns cursos de pilotagem de moto, né? Mas já pilotei em circuito e tudo mais, e eu fico abismado. Outro dia eu assisti uma prova de moto dentro do Detran, eu acho que era de São Paulo, assisti no YouTube. Sinceramente, eu acho que tem que mudar. Tem que ser algo mais rigoroso que traga a condução defensiva. Essa é a questão. Isso. Não dá para medir só porque botou o pé no chão ou não, entende? Não, essa é a questão. E é um circuito muito tênue, entende? Uma pilotagem de moto é algo muito sério. Muito sério muito mesmo. Sério, como é de carro. Então você tem que aumentar o rigor. Por que a metade dos acidentes de trânsito são motocicletas? Por conta disso. E não adianta dizer porque é um transporte mais frágil, a pessoa... Não. Por exemplo, é a frota dos Correios. É a maior frota de motocicletas que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Sim. E é a que menos tem acidentes, porque eles têm treinamento sério e rigoroso e andam com todos os equipamentos. Olha, eu não Portanto, sabia. Então, veja como cai por terra essa coisa, porque claro. É mais frágil. Não, né? Moto é protocolo, é disciplina, é atenção. E aprendizado correto. Sempre, né? sempre. Tem que ter a direção defensiva. Né? E hoje a gente tem uma direção ofensiva, né? Porque as pessoas não sabem se proteger. Sim. A gente está conversando com a Disa Gonzaga, diretora nacional do Detran RS, fundadora da Fundação Tiago Gonzaga. A Balada Segura está completando 15 anos, a Fundação 3 décadas. A gente vai fazer um breve intervalo, retorna em instantes, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo Disa Gonzaga, diretora nacional do Detran RS, no momento em que o Balada Segura completa uma década e meia, 15 anos. E a Fundação Tiago Gonzaga, aquela fundadora, completa 3 décadas. Qual é o futuro do Balada Segura, hein, Disa? Eu gostaria de dizer para ti que o futuro era ser extinto, porque não tem mais pessoas, já estão conscientizadas, não precisam mais... zerar, as pessoas iam zerar no etilômetro e se vê que aquilo não precisava mais. É essa a minha esperança, eu sonho com isso, mas infelizmente o que a gente está vendo é que está havendo um recrudescimento. Mas, por outro lado, me dá uma certa esperança, porque o público, o perfil de quem é pego alcoolizado mudou. Quando nós iniciamos essa caminhada com a questão de verificação do álcool ao conduzir um veículo, eram os jovens, eram as pessoas de 18, 22, 21 que eram pegas alcoolizadas. E hoje? Pessoas de mais de 40 anos. A grande maioria das pessoas que são pegas na Balada Segura, para não dizer pessoas de 60 anos, como nessa última que a gente teve, que eu participei, né, que fiquei até madrugada lá em Xangri-Lá, senhor de 60 e poucos anos, completamente alcoolizado. Completamente? Tivemos que... Né, ele teve que ser retirado do carro e chamar
seu filho, você leu quem ele teve que chamar para geralmente buscar. eles ficam bravos, aquela coisa Não, toda, né? tem tudo que é tipo de, né? Sim. Tá achando que a indústria da multa, eu sempre digo que a coisa mais fácil é quebrar a indústria da multa, é só não fazer infração. Exatamente. Não cometa infração que não vai ter multa, pode ter certeza. Essa foi a operação dos 15 anos da balada, Isso, foi no litoral, isso, né? no litoral, o nosso secretário Iqueda participou, foi bem legal. Foi, né? Disa, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? O que é fundamental para o Rio Grande dar certo, eu vou dizer uma palavra que vai parecer empatia. No trânsito, empatia na vida. Se as pessoas tivessem mais empatia, se colocassem mais no lugar do outro, eu tenho certeza que o nosso Rio Grande ia dar certo. A gente não ia ficar julgando ou batendo um com o outro, como estamos hoje, né? Colidindo, né? Colidindo. Então, a empatia ia nos ajudar muito. Encontrar mais pontos de convergência do que de divergência, né? Nos colocar no lugar do outro verdadeiramente, sabe? Isso é fundamental. Para concluir, a pandemia modificou os condutores? Infelizmente, eu achei que depois da pandemia as pessoas iam voltar, depois desse susto que foi, que a gente teve que ficar, né, isolado em casa. Infelizmente, recrudesceu, para minha surpresa. Eu achei que ia melhorar. Infelizmente, no trânsito as pessoas voltaram, parece que alucinadas, né, em sinal vermelho e coisas que já tínhamos superado. Né? Inclusive o cinto de segurança. Inclusive né? o cinto de segurança. As pessoas têm que colocar o cinto de segurança, e o de segurança é vida, né? É vida. Disa, a Balada Segura e a Fundação Tiago Gonzaga são parte do nosso Rio Grande que dá certo. Parabéns pelo trabalho, para você, toda a equipe, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço em nome do Detran, inclusive, né? Agradeço em nome da Fundação. Obrigado. Conte sempre conosco. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até um próximo encontro.